nessa aula, a gente vai criar a nossa primeira página. Então, a gente vai voltar no nosso Eclipse e a nossa página ela vai ser criada aqui dentro. A gente vai em Deployed Resources, clicar em Web App e dentro de Web App, com o botão direito, a gente vai vir em New HTML File. Aqui a gente vai alterar o nome para primeira página. .xhtml. Ele vem como padrão HTML, a gente vai colocar só um X na frente, que é a configuração que a gente setou lá no início, quando a gente estava configurando o ambiente. Clique em Next. Aqui a gente tem vários templates, a gente vai selecionar o último, que é o XHTML 1.0 Transactional, e vamos clicar em Finish. Beleza, nesse template aqui a gente só vai dar uma limpada. Essas informações aqui a gente não precisa, porque o nosso HTML já é o HTML5, a gente pode dar uma limpada. E aqui, aliás, antes de tudo a gente vai precisar adicionar uma dependência para a gente trazer o JCF para o nosso projeto. Então aqui eu vou adicionar dependencies, eu tenho aqui fácil também. Essa dependência, vou adicionar aqui .shift só para organizar. Então a gente adicionou esse array glassfish, JavaX faces 2.2.10. Então a gente precisa ter isso no nosso projeto, essa dependency dentro de dependencies. Essa dependência, se você for ver, a vantagem da gente usar o Maven, ela vai ser automaticamente gerada uma library aqui dentro de Maven Dependencies com o nosso JavaX. Então isso aqui serve para o controle das nossas dependências e libraries de uma forma muito simples, muito fácil. Deixa eu até aproveitar para mostrar. Aqui é um site que eu costumo usar bastante, que é o Maven Repository, que aqui dentro a gente consegue achar todas as dependências necessárias, inclusive Prime Faces. Deixa eu até só... Prime Faces, que a gente vai usar um pouquinho mais pra frente, a gente consegue achar aqui, é só clicar aqui, selecionar a versão que a gente quer, a gente vai usar a 7 no nosso projeto. Aqui a gente vê a quantidade de usos, olha só. E daqui é só dar um clique, ele já vai copiar automaticamente para o seu clipboard para você adicionar no seu projeto. Então é bem fácil de utilizar esse Maven Repository. Agora voltando no nosso projeto. Então aqui a gente adicionou essa dependência. Agora aqui na nossa página a gente pode adicionar aqui em cima o XMLNS, namespace. Agora a gente vai colocar 2 pontos H. Esse H aqui na verdade pode ser qualquer letra, qualquer palavra. A gente vai usar H porque é uma convenção já bem utilizada. E quando você der Ctrl espaço, por a gente ter adicionado a dependência, já começa a aparecer todos esses links aqui pra gente adicionar. A gente vai adicionar aqui no caso Java JCF HTML. E vamos adicionar só mais um para eu mostrar alguns exemplos. Vou colocar como F, que também é uma convenção. E a gente vai trazer o Java JCF Core. Beleza. Com esses dois aqui, a gente já pode fazer algumas alterações dos nossos componentes. Não todos, mas a gente vai adicionar o H 2 pontos aqui para o componente referente a esse aqui. Então, no head, H 2 pontos head e no H 2 pontos body. Perfeito. Só para deixar mais bonitinho aqui, eu vou colocar a primeira página. Então, a gente vai gerar a nossa primeira página, exibir as primeiras coisas lá no navegador. Eu vou colocar um H1 aqui simples e colocar primeira página JCF. E já vou adiantar e colocar alguns componentes para a gente visualizar na tela. Então aqui eu vou dar um H2.form, que é o mesmo formulário do HTML. Vou colocar um H2.output text, que vai servir para como se fosse uma label. Vou colocar nome. E aqui eu também vou colocar uma outra tag que vai ser um input text, que vai gerar um input na tela. E só para finalizar, um botão. O botão aqui no caso é o command button. A gente vai ver outros componentes também, mas eu vou mostrar esses básicos aqui só para a gente ver alguma coisa na tela. E no velho e a gente colocar em enviar. Beleza, salvei.
A gente vai vir aqui na no nosso browser agora. Eu fechei aqui, então vamos lá. Localhost 8080 Meetup. E aqui a gente vai colocar o nome da página que a gente criou, que é essa aqui, primeira página XHTML. Já tá aqui. A gente vai rodar. Beleza, agora a nossa primeira página já tá exibindo o conteúdo que tá aqui dentro. Primeira página JSF, a gente já tem uma label aqui, um input e o botão enviar. Beleza, já tem o nosso botão enviar. Se a gente clicar com o botão direito e inspecionar, a gente vai conseguir ver a montagem que foi feita do nosso HTML. Ele não tem o H dos pontos que nem a gente tem aqui, porque ele foi convertido no arquivo HTML. Então, a gente tem o body, o H1, a gente tem o nosso form aqui com ID, tudo certinho. Nosso input text, o nosso input do tipo submit, que no caso é o botão. Então, isso aqui gerou um HTML com um pouquinho mais de informações, mas gerou. Então, é basicamente isso que é assim que funciona. A gente gera um arquivo .xhtml, ele converte isso em HTML e consegue exibir aqui na página. Existem outros componentes, vários na verdade. Eu vou colocar mais alguns aqui pra gente conhecer. O input secret, que é pra senha. Deixa eu salvar e vamos mostrar aqui na tela. O de senha, ele já oculta os caracteres pra gente. Como tá um pouquinho complicado, eu vou só organizar aqui. Ctrl Shift F para organizar. Aqui eu vou colocar BTN pra gente saber que é um botão. Password, só pra gente entender que é password. E aqui dentro, para organizar a nossa visualização, eu vou colocar um panel grid com 2 colunas. Ele vai gerar como se fosse uma tabela. Opa, é aqui dentro da tag. E vai separar ela em 2 colunas. Então, deixa eu colocar esse fechamento aqui do panel grid aqui embaixo, antes do... Fiz coisa errada. Corto aqui, jogo isso aqui antes do form, Ctrl Shift F para organizar, salvei. Vamos atualizar a página e agora ele já fica certinho. Como a gente colocou 2 colunas, essa é a primeira coluna da label, essa aqui do input. Vamos ver mais algumas aqui então. Só copiando isso aqui. Vamos ver checkbox. Para o checkbox 2.h2. Select many checkbox, a gente vai fazer vários. E agora a gente vai usar aquele F que a gente colocou lá em cima, como select item. Aqui dentro de select item, existem duas propriedades que a gente pode adicionar, que é o item label e o item value. O item label, no caso aqui, ele vai adicionar a label que vai aparecer na tela. E o item value, ele vai ser a informação que a gente vai mandar para o banco de dados, não sei. Java 8 tudo junto. Então, no caso, para apresentar na tela, a gente vai utilizar só o item label. Java 8, Java 9. Vou salvar isso aqui, atualizar a tela. Eu tinha feito um teste ali. Aí vem, a gente já tem o checkbox aqui pra gente, como opção de clique. O que mais que a gente pode ter? Só copiando o output aqui. A gente vai ver então agora também o select menu. Depois a gente vê o radio button também. São algumas opções. Select one menu. Aqui eu vou só copiar. Ele também funciona dessa forma, com esse select item aqui dentro. Ctrl F. Atualizar aqui na tela. Ele gera um combo box aqui, não é checkbox, só pra gente manter e não se perder. Gera um combo box. Opa. Com essas 2 opções aqui, é interessante, por exemplo, se você tiver alguma lista, ele inteirar dentro da lista e apresentar essas opções aqui dentro.
Mais um só, mais dois. Vou colocar aqui, então, só mais um select. O radio funciona da mesma forma com esse select item aqui dentro. Vou colocar um output aqui também. O output vai ser radio button. Não, só radio mesmo. Ctrl Shift F para organizar. Salvei. Perdão. Atualizei na tela. Tá aqui o nosso radio button também. Legal, né? Só um último. Mas a gente pode ver aqui que existem vários componentes que a gente pode utilizar. O que eu queria mostrar é o text area também. Enfim, todos os componentes que a gente tem no HTML a gente consegue ter aqui e configurar certinho conforme a gente quiser. Então essa seria a nossa primeira página com alguns componentes que a gente já conheceu aqui. Lembrando, é importante a gente ter importado esse JVX Faces para a gente ter acesso a esses componentes aqui. Antes da gente começar a construção do nosso projeto base, é importante a gente ver o que é CDI, porque a gente vai aplicar no nosso projeto. Então, de forma resumida, o que é CDI? CDI é a injeção de contexto e dependência, que é uma especificação do JVE que cuida da parte da injeção de dependências do nosso projeto. Então, como que a gente vai utilizar isso? É importante que as nossas classes que façam a injeção de dependência, elas sejam anotadas com @named, mostrando que ela é um managed bean. E para fazer a injeção de classes dentro dessa nossa classe principal de managed bean, a gente vai utilizar o @inject. Beleza. Para entender isso também, é importante a gente entender um pouco sobre Expression Language, porque isso que vai fazer a nossa conexão de informações do back-end com o front-end, né, que no caso seria o .xhtml. Para a gente utilizar, então, Expression Language, é a hashtag mais as chaves, o nome da classe, ponto, o nome do método. No caso, o meu Eclipse, ele já está configurado, então, quando eu digito o nome da classe sempre com letra minúscula no início, quando a gente utiliza na Expression Language, a gente usa o ponto e ele normalmente já vai trazer os métodos que estão disponíveis na classe para a gente usar. Para isso, então, a gente vai precisar adicionar algumas dependências. Aqui embaixo tem a dependência do Prima Faces, mas a gente só vai adicionar agora só para poupar tempo, porque no decorrer do nosso projeto a gente vai utilizar. Mas para esse caso de CDI, a gente vai precisar dessas duas de cima, da JBoss, que é o Weld Servlet, e o Gendex. Beleza? Vamos adicionar lá no nosso projeto. Eu já tenho aqui, então, no meu bloco de notas, essas três dependências. Vou vir aqui no meu POM e vou adicionar essas dependências logo abaixo. Ctrl Shift F para organizar. Salvei. Beleza, agora o nosso projeto está pronto para a gente começar a fazer injeção de dependências e fazer o nosso backend conversar com o front. Olá, nessa aula a gente vai falar sobre os escopos do JSF. Os escopos do JSF, eles possuem um tempo de vida, que você precisa saber qual utilizar de acordo com o que você quer representar no seu sistema. Por exemplo, se você está numa loja online e itens estão sendo adicionados no seu carrinho, você tem que selecionar um tipo de escopo para que aquelas informações não sejam perdidas. Ou, por exemplo, se você está adicionando dados numa tela, você quer que aqueles dados se mantenham da tela e cada vez que você cadastrar um novo dado, ele tem que ser atualizado. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai fazer no nosso projeto. Então, existem esses escopos para a gente definir qual faz mais sentido no nosso sistema. Então, a gente tem o Request Scoped, View Scoped, Session Scoped, Application Scoped, Conversation Scoped, Dependent and Non-Scoped. Esses quatro primeiros, eu vou considerar os mais importantes, que é o que eu mais vi em uso. Esses últimos aqui a gente só vai passar um pouco por cima, saber que eles existem, mas eu não saberia nem dar exemplos de onde utilizá-los. É algo que realmente eu sei que existe, mas não vi em nenhum sistema eles aplicados de forma concreta. Então vamos lá. O Requested Scoped é um escopo padrão, ou seja, se você não colocar nenhum tipo de escopo, ele vai ser o escopo padrão que vai vir, que caso você não informe nada na sua classe, e ele é uma requisição simples de HTTP.
E uma coisa que é importante, esse tipo de escopo, ele tem um tempo de vida muito curto. Então, uma vez que a requisição ela é feita, logo em seguida ela já vai morrer, ela já vai ser descartada. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei de cadastro de dados e eles serem adicionados numa tabela que vai ser exibida na tela. Quando você usa o Requested Scope, se você adicionar um item, ele vai ser sempre sobrescrito. Na verdade, ele não está sendo sobrescrito. O que acontece é que cada vez que você manda uma requisição, a segunda vez que você vai mandar é uma nova requisição com um novo tempo de vida. Então, a anterior ela já morreu, ela já foi embora. Então, no caso, tem que ter um pouco de cuidado na hora de você selecionar qual é o tipo de escopo que você quer usar. O VirScope, ele já soluciona esse problema de requisição sobreposta. No caso, ele dura o tempo que a sua tela estiver aberta. Se você redirecionar a tela ou abrir uma nova tela, todas as informações daquela tela que você abriu ela vai ser perdida, porque ela é por visualização. O Session Scope, que é bastante usado também, ele armazena por sessão. Ou seja, o que seria uma sessão? Uma vez que você abriu o navegador, se você acessar alguma URL e depois acessar a mesma URL numa outra aba, elas vão ser replicadas. Vai ter o mesmo conteúdo que tiver em uma, vai ter na outra. Se for adicionado em uma, vai ser adicionado na outra. Porque nesse caso, o que é considerado uma sessão seria o próprio navegador. Enquanto você não fechar o navegador e abrir de novo, aquela sessão vai continuar recebendo os mesmos dados. O Application Scope ele é um pouquinho diferente, ele funciona parecido com o Session Scope, só que ele, no caso, ele replicaria as mesmas informações para outros navegadores também. Então, se você tem a tela aberta no Google Chrome e você atualizar essa tela e você abrir, não sei, no Firefox, no Mozilla, no não sei, Internet Explorer, fugiu o nome do navegador do Mac. Mas enfim, você abrindo ele em outro navegador, essa seção vai ser replicada. Com o Session Scope é só no mesmo navegador. Aqui no caso, se você abrir um outro navegador, essa seção vai ser replicada. O Conversation Scope ele só pode ser usado dentro como um CDI. E o controle dele é feito manualmente, então você vai precisar fazer algumas configurações do código. E ele funciona basicamente como uma transação de banco de dados. Então, como eu falei, são necessários alguns comandos, algumas configurações na sua classe para você conseguir usar ele de fato. O Dependent Scope ele só pode ser usado com CDI também. E esse scope ele não possui um comportamento próprio, então ele vai dar o comportamento do Managed Bean, que foi injetado, e o non-scope, que dura apenas a chamada do EL, que é a Expression Language, e depois ele é eliminado da memória, lembrando bastante o request scope. Por fim, esses foram alguns dos escopos que o JCF tem disponível. A gente vai usar o Session Scope, porque a gente quer que, além de atualizar essas informações, se eu abrir numa outra aba, essa informação tem que vir também. Mas basicamente é isso, você saber analisar o que o seu sistema tem que fazer para você conseguir selecionar qual é o escopo melhor de se utilizar. E é isso, até a próxima aula.